Olá, pessoal! Meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou professor de matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nessa videoaula, vamos falar sobre expressões algébricas e as operações envolvendo monômios. Vamos falar também sobre a lei angular de Thales e o volume do cubo e do paralelepípedo. Vamos começar estudando o que é uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, que também chamamos de expressão literal, é uma expressão matemática que possui números, letras e operações ou apenas letras. Então, obrigatoriamente, uma expressão algébrica tem que possuir pelo menos uma letra. Vamos ver agora alguns exemplos de expressões algébricas. No primeiro exemplo, nós temos 8y, que é o produto do número real 8 pela letra y. Uma observação é que em uma expressão algébrica, as letras recebem o nome de variáveis. No segundo exemplo, nós temos 2xy mais 9, que é o produto do número real 2 pelo produto de variáveis xy mais o número real 9. Agora que já sabemos o que são expressões algébricas, vamos aprender como calculamos o valor numérico dessas expressões. Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, devemos substituir as letras pelos números reais dados e efetuar as operações indicadas. Agora vamos analisar e resolver um exemplo. Determine o valor numérico da expressão algébrica 5x mais 3y para x igual a 2 e y igual a 4. Para resolvermos esse exemplo, devemos substituir o x por 2 e o y por 4 e efetuarmos as operações. Sabendo que 5x é 5 vezes x e 3y é 3 vezes y, e substituindo x por 2 e y por 4, chegamos na expressão numérica 5 vezes 2 mais 3 vezes 4. Resolvendo essa expressão numérica, chegamos no valor numérico 22. Logo, o valor numérico da expressão algébrica 5x mais 3y, quando x igual a 2 e y igual a 4, é 22. Vamos estudar agora o que são monômios. Um monômio, ou termo algébrico, é uma expressão algébrica definida pela multiplicação de um coeficiente numérico. Esse coeficiente numérico sempre será um número real pela parte literal. Essa parte literal é uma variável, ou seja, uma letra ou um produto de variáveis. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é 3a. Esse monômio tem como coeficiente numérico o número real 3 e como parte literal a variável a. Para finalizar, temos o monômio menos xy, que tem como coeficiente numérico o número real menos 1 e como parte literal o produto de variáveis xy. Agora que já sabemos o que é um monômio, vamos aprender quando dois ou mais monômios são monômios semelhantes. Dois ou mais monômios são monômios semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal. Vamos observar alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos que os monômios 6y e 12y são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal y. E para finalizar, outros dois monômios semelhantes são os monômios 3xy sobre 2 e xy, que possuem a mesma parte literal xy. Uma observação é que o número real é um monômio sem parte literal e os monômios sem a parte literal são semelhantes. Como já aprendemos o que é um monômio e o que são monômios semelhantes, vamos aprender as 4 operações envolvendo monômios. Vamos começar com a adição e a subtração de monômios.
A primeira coisa que devemos saber para realizarmos a adição e a subtração entre monômios é que só podemos realizar a adição e a subtração de monômios semelhantes, ou seja, só podemos realizar a adição e a subtração de monômios que possuem a mesma parte literal. Para realizarmos essa adição e subtração, devemos proceder da seguinte maneira. Nós devemos somar ou subtrair os coeficientes numéricos e repetir a parte literal. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos a soma do monômio 2xy com o monômio 3xy. Como esses monômios são semelhantes, pois possuem a mesma parte literal, no caso xy, podemos realizar a adição deles, somando a parte numérica, ou seja, 2 mais 3, e repetindo a parte literal, xy. Assim, temos que 2xy mais 3xy é igual a 5xy. No segundo exemplo, temos 7y menos 4y. Como esses monômios são semelhantes, ambos possuem a parte literal y. Para realizarmos a subtração, devemos subtrair a parte numérica, 7 menos 4, e repetirmos a parte literal, y. Assim, temos que 7y menos 4y é igual a 3y. Agora vamos ver como realizamos a multiplicação de monômios. Para multiplicarmos dois ou mais monômios, devemos multiplicar os coeficientes numéricos, ou seja, multiplicar os números reais, e em seguida multiplicar as partes literais entre si, multiplicando letra por letra. Devemos ficar atentos à multiplicação das partes literais, pois quando tivermos a multiplicação de potências de mesma base, ou seja, multiplicação de letras iguais, devemos repetir a base e somar os expoentes, aplicando a propriedade do produto de potências de mesma base. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos 2y² vezes 3y³. Devemos multiplicar os números reais 2 e 3 e multiplicar as partes literais y² e y³. Como na parte literal as bases são iguais, ambas iguais a y, devemos repetir a base y e somar os expoentes 2 mais 3. Assim, y² vezes y³ é igual a y elevado à quinta potência. Logo, o resultado dessa multiplicação é 6y elevado à quinta potência. No segundo exemplo, temos menos 2a vezes menos 4b. Multiplicamos os números reais, menos 2 e menos 4, e multiplicamos as partes literais a e b. Assim, o resultado dessa multiplicação é 8ab. Agora vamos aprender como realizamos a divisão de monômios. Para dividirmos dois monômios, devemos dividir os coeficientes numéricos, ou seja, dividir os números reais, e em seguida dividir as partes literais entre si. Isso quer dizer que devemos dividir as letras, ficando atentos para a divisão de letras iguais, pois nesse caso devemos aplicar a propriedade de divisão de potências de mesma base, que nos diz que devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Vamos analisar um exemplo. Temos 8y elevado à quarta potência divididos por 4y². Devemos dividir os números reais, ou seja, 8 divididos por 4, que é igual a 2, e devemos dividir as partes literais, ou seja, y elevado à quarta potência divididos por y². Como as bases são iguais, devemos aplicar a propriedade de divisão de potências de mesma base. Assim, o resultado dessa divisão é 2y². Vamos estudar agora a lei angular de Thales. Antes de falarmos sobre a lei angular de Thales, vamos observar a sequência de figuras.
Na primeira figura, temos o triângulo ABC. Já na segunda figura, marcamos com linhas tracejadas os locais que vamos realizar alguns recortes. Na terceira figura, recortamos e separamos o triângulo ABC em 3 partes. Nessa figura, nós juntamos os ângulos A, B e C do triângulo ABC e conseguimos observar que esses 3 ângulos juntos formam um ângulo de meia volta, que nós chamamos de ângulo raso e que mede 180 graus. Isso pode ser feito com qualquer triângulo. Assim, concluímos que a soma dos ângulos internos sempre se mantém a mesma e sempre será igual a 180 graus. Então, a lei angular de Thales enuncia que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Esse fato pode ser exemplificado na sequência de figuras que acabamos de analisar. Vamos analisar um exemplo. O exemplo pede para calcularmos o valor de x no triângulo abaixo. A lei angular de Thales nos garante que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, conseguimos montar a seguinte equação: x mais 65 graus mais 40 graus é igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, chegamos ao valor de x, que é igual a 75 graus. Agora vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. Como podemos observar nas figuras, um quadrilátero convexo pode ser dividido em 2 triângulos. Na primeira figura, temos o quadrilátero ABCD e na segunda figura dividimos esse quadrilátero em 2 triângulos, ABD e BCD. Assim, para calcularmos a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo, basta calcularmos a soma dos ângulos internos de 2 triângulos. Como sabemos, pela lei angular de Thales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Assim, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é igual a 180 graus mais 180 graus, que é igual a 360 graus. Assim, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é igual a 360 graus. Vamos analisar o exemplo. O problema pede para calcularmos o valor de y no quadrilátero convexo abaixo. Como já sabemos, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é igual a 360 graus. Assim, montamos a seguinte equação: y mais 120 graus mais 85 graus mais 75 graus é igual a 360 graus. Resolvendo essa equação, chegamos ao valor do ângulo y, que é igual a 80 graus. Para finalizar, vamos estudar o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Antes de aprendermos como calculamos o volume desses 2 sólidos, precisamos saber o que significa o volume de um sólido. O volume de um sólido é o espaço que ele ocupa. Então, sempre que nós calculamos o volume de um sólido, nós estaremos calculando o espaço que aquele objeto ocupa. Lembrando que todo sólido possui 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Agora sim, sabendo o que é volume, podemos começar a falar sobre como calculamos o volume de um paralelepípedo. Para calcularmos o volume de um paralelepípedo, basta multiplicarmos a medida do comprimento pela medida da largura e a medida da altura. Como na figura o comprimento do paralelepípedo mede A, a largura mede B e a altura mede C, o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Para calcularmos o volume de um cubo, devemos proceder exatamente da mesma maneira que fizemos para calcular o volume do paralelepípedo. Por quê? Porque o cubo é um caso particular do paralelepípedo. O cubo é um paralelepípedo que possui todas as dimensões iguais, ou seja, comprimento, largura e altura possuem a mesma medida.
Sendo assim, para calcularmos o volume do cubo, basta multiplicarmos a medida do comprimento pela medida da largura e a medida da altura. Como na figura o comprimento mede A largura também mede A e a altura do cubo também mede A, o volume do cubo é A vezes A vezes A, que é igual a A elevado ao cubo. Agora vamos analisar um exemplo. Calcule o volume dos sólidos abaixo. O primeiro sólido é um paralelepípedo. Para calcularmos o volume de um paralelepípedo, basta multiplicarmos 6 metros vezes 1 metro vezes 3 metros, que é igual a 18 metros cúbicos. Não podemos esquecer que a unidade de medida sempre deve estar elevada ao cubo. O segundo sólido é um cubo. Para calcularmos o volume do cubo, basta multiplicarmos 4 metros vezes 4 metros vezes 4 metros, que é igual a 4 metros elevado ao cubo, que é igual a 64 metros cúbicos. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos o que são expressões algébricas e como efetuamos as 4 operações envolvendo monômios. Vimos também a lei angular de Thales e como calculamos o volume do cubo e do paralelepípedo. Até a próxima aula. Grande abraço!